Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Graça e paz, meu querido ouvinte. O nome dele é pecado. Esse é mais um pouco da palavra de hoje. Definitivamente, esse é um inimigo difícil de ser abatido. Às vezes precisamos tomar medidas drásticas para nos libertarmos de um pecado. Não foi à toa que Jesus disse: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Mateus 5, versículo 29. Jesus não estava falando literalmente aí. Ele estava usando uma figura de linguagem, uma expressão que era comumente compreendida naquela cultura. Então, quando Jesus fez essa afirmação, os seus ouvintes compreendiam exatamente o que ele estava dizendo. E nesse caso, o que ele queria dizer era: faça o que for preciso para se livrar do pecado. Precisamos aprender algumas coisas sobre o pecado, e a primeira delas é o seu nome. Temos que chamar o pecado do que ele é. Não devemos chamá-lo de erro ou fraqueza. Esse é um palavreado que usamos para minimizar o que fazemos. O nome dele é pecado. Somos todos humanos e seres humanos cometem erros, mas há uma grande diferença entre errar e pecar sem limites. Um bom exemplo que encontramos na Bíblia está no Salmo 51, nos versículos 4 e 5. Quando Davi cometeu adultério com Batseba e seu pecado foi descoberto, ele o admitiu e fez esta declaração a Deus: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Note que Davi não disse: Senhor, sou fraco e humano, eu cometo erros. Em vez disso, afirmou que havia pecado contra Deus. É isso que significa confessar o seu pecado. E é bom começar dando a ele o verdadeiro nome: pecador. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você quer ser perdoado do seu pecado, é preciso confessá-lo antes. A palavra confessar quer dizer concordar com Deus sobre o que fez, e o que você fez atingiu diretamente a Deus. Quer dizer enxergar o pecado tal como Deus enxerga. E é bom se lembrar que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não levou consigo os nossos erros ou nossas fraquezas. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E aquele que reconhece e aceita dessa forma é purificado de toda injustiça. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai Santo, nós sabemos que o que faz separação entre o homem e o Senhor é o pecado. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor ama o homem, mas odeia o pecado. Isso nós sabemos.
O que nós precisamos aprender, ó Deus, é como nos dirigir ao Senhor, dando nome ao nosso pecado. O que a humanidade precisa entender é que é necessário reconhecer o seu verdadeiro estado, a condição humana. A Bíblia diz que todos carecem de ter comunhão com o Senhor, mas há um obstáculo, porque todos pecaram. Ó Deus, felizes são aqueles que reconhecem isso, felizes são aqueles que confessam ao Senhor o seu pecado, colocando no devido lugar, da forma que Ele é. E felizes são aqueles que não só confessam os seus pecados, mas que também se arrependem deles. E provam isso no seu cotidiano, no seu modo de viver, uma vida penitente, uma vida esmurrando a carne, lutando contra o pecado. Eu peço ao Senhor que o Senhor também coloque no coração daqueles que nos ouvem esse mesmo sentido, dessa mesma forma, que eles possam reconhecer também, ó Pai, não a sua fraqueza, mas a sua verdadeira condição de pecador que carece do seu perdão. Colocando assim esse fardo nos ombros do seu Filho, aquele que nos salvou, aquele que tomou sobre si todos os nossos pecados. É no nome dele que eu oro. Amém.